Aleluia, você pode dar um glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Quero pregar hoje nesse texto de Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler uma parte desse capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12, do versículo 12 ao 14, nós vamos pregar nesta manhã em cima desse texto, um texto do apóstolo Paulo, um dos discípulos de Jesus. Ele escreve cartas e uma das cartas é esta aqui, Filipenses, porque alguém que morava na cidade de Filipos, a igreja que estava em Filipos, ele escreve, e toda a carta de Paulo é uma carta de orientação sobre a vida cristã, como viver a vida cristã. É uma carta que descreve o que Deus pensa sobre nós. E isso está vigente até o dia de hoje. E essa carta está vigente para o dia de hoje. E eu quero compartilhar com você esse texto. Capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tome seu assento, por favor. O que dirige a sua vida? Uma pergunta que eu faço, e eu quero trabalhar essa pregação em cima dessa pergunta. O que dirige a sua vida? Eu quero iniciar nessa introdução falando sobre eternidade. E alguém já disse que a vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. E que nós vamos passar muito mais tempo do outro lado da eternidade do que desse lado daqui. Você viverá no máximo 100 anos. E olhe lá, meu avô vivo mora lá no sertão do Ceará, e mês que vem ele faz 100 anos, certinho, 100 anos, centenário. Mas ele já sentado, bem velhinho, já não tem a visão, mas bem lúcido, conversa bastante. Mas o seu tempo na terra é um tempo curto. É apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. Não sei como você ou se você já foi em alguma cerimônia fúnebre, algum enterro, ou de alguém próximo de você, ou alguém mais distante. Eu, pela função, eu vou em muitos, mas já fui de alguém muito próximo, como meu pai. E ali naquele momento, sempre paira um sentimento dentro de nós. Um sentimento de luto é aquele sentimento de que a gente não aceita o que aconteceu. E que a gente sempre reflete, poderia ter sido diferente. Por que ele foi agora? E a gente sempre faz a contabilidade. Não foi muito cedo? Poderia ter vivido mais? O que poderia ter feito para viver mais? Essa negativa à morte é um sinal, um pequeno sinal de que em mim e em você existe uma eternidade. E a Bíblia diz isso lá em Eclesiastes, que Deus plantou a eternidade no coração humano. Por isso nós temos esse impulso inato pela eternidade. Todos nós temos uma aspiração para dar uma esticada na vida, não é? Amém? Uma esticada. Nós temos anseio pela imortalidade, porque Deus o projetou assim. Deus o projetou para viver eternamente. E a eternidade existe. Quando você fechar os olhos, quando seu coração parar de bater, você não morre totalmente. A Bíblia fala que existe uma eternidade, e nós cremos nisso. E alguém vai dizer: pastor, nunca ninguém voltou de lá para confirmar. Nunca ouvi alguém falar voltando de lá. Mas nós cremos piamente que a palavra de Deus fala sobre isso, sobre a eternidade, e existem indícios claros como esse que eu falei, de uma negativa à nossa morte, é um deles. E a complexidade da vida, pense bem, como eu e você, um ser humano tão complexo,
detalhes impressionantes sobre membros do nosso corpo, sobre o funcionamento do nosso corpo, a nossa visão, os sentidos, a nossa audição, o paladar, tanta coisa tão boa e tão perfeita para apenas uma passagem. Não é uma passagem apenas e acabou. Estaremos vivendo uma eternidade. Um dia, quando o meu coração parar de bater, quando eu parar de respirar, quando eu fechar os meus olhos, eu estarei na eternidade. Num momento em que eu dava uma aula, uma classe, há uns anos atrás, eu fiz uma espécie de exercício. E eu falei assim, vamos ilustrar a morte. E eu quero que você pare de respirar por uns segundos e feche seus olhos, lá na classe discipulado. E aí o pessoal, alguém falou assim, pastor, está me gorando? Eu falei, não, é só um exercício. Feche seus olhos e pare de respirar. Quando você fechar os olhos, dê o seu último suspiro, acredite, é um piscar de olhos. Quando você abrir os olhos, você estará numa eternidade. E eu digo para você, e a Bíblia nos fala sobre eternidade, uma eternidade com Deus, uma eternidade sem Deus, em que eu aqui em vida eu escolho, e eu digo assim, eu quero viver uma eternidade com Deus. A beleza da fé cristã aponta que um Deus é um Deus de amor, que criou o homem. Por criar um homem com amor, ele dá o livre-arbítrio para o homem fazer suas escolhas. Não poderia ser diferente. Então, para conviver com Deus uma eternidade, eu decido, eu quero viver, mas eu decido em vida. Eu e você temos que ter pelo menos duas convicções antes de partir, antes de passar para a eternidade. Duas convicções. A primeira, sou salvo em Cristo Jesus. Se Deus criou o homem e o homem foi afetado pelo pecado, Ele também criou o resgate do homem, do pecado que o aprisionou. E esse resgate é o seu Filho Jesus. A fé em Jesus nos une a Deus, nos conecta a Deus. A fé em Jesus nos garante com certeza essa eternidade com o Pai. O Filho de Deus, o Deus Filho, se encarnou. E na Páscoa, semana passada, nós celebramos exatamente a morte e ressurreição de Jesus, que significa salvação. E quando eu tomo essa decisão dizendo assim, eu creio, eu tenho essa fé, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, pagou o preço dos meus pecados, eu não preciso fazer mais nada senão me arrepender e crer, eu me uno ao Pai, eu me uno a Deus. E a partir de então, não é uma religião que eu passo a viver, mas é uma vida com Deus que eu experimento por toda a vida. A primeira grande convicção para eu partir para a eternidade é que eu fui salvo, que eu estou salvo e que eu vou viver com Deus nessa eternidade. Mas tem uma outra convicção que eu preciso ter, e eu quero trabalhar hoje nessa manhã essa pregação. Essa primeira parte é apenas introdução. A segunda convicção é que se eu estou vivendo o propósito do qual Deus estabeleceu para eu viver. Eu e você temos um desenho. Deus, quando você nasceu, quando você se desenvolveu, Deus escreveu uma história a seu respeito. Deus montou um projeto, um propósito para que eu e você vivamos, e eu quero falar sobre isso. Eu disse logo no início que essa mensagem é uma mensagem em cima de uma pergunta: o que dirige a sua vida? E eu vou trabalhar o que é viver a vida dirigida por propósito, pelos propósitos de Deus. Mas antes eu quero ler com você aqui, ler para você algumas coisas que pessoas dirigem a sua vida. E eu, de um livro que eu vou sugerir para você, é um livro chamado Vida com Propósito, e ele trabalha, o autor, pastor Rick Warren, ele trabalha a vida vivendo com propósito, e trabalha também o que pessoas podem errar nesta vida e se dirigir, se conduzir por determinadas coisas. E ele faz uma lista aqui, e ele diz assim, eu vou ler para vocês. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro ou uma bola de futebol, estará naquele momento guiando, controlando, direcionando. Aí ele faz a pergunta, qual a força dirige sua vida? Nesse exato momento você pode estar sendo dirigido por um problema, por uma pressão, ainda que seja por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor, uma crença. Você pode estar sendo dirigido por umas circunstâncias, por valores, por emoções. Mas eu quero listar 5 das mais comuns, e eu vou ler essas 5 agora aqui. Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa.
Pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças do passado. Elas permitem que o passado controle o futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmos por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. E isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, que estão perambulando pela vida sem propósito, pensando ser produto do passado. Mas nós não somos produto do passado. Nós vivemos debaixo de um propósito de Deus. E o propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. E a Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoados e seus pecados cobertos. Porque quando eu sou perdoado por Deus, acontece o que na linguagem da informática chama-se de reset. O que é um reset? É quando o computador trava, várias janelas se abriram e você não consegue resolver. Tem um comando muito simples que é resetar, dá um reset. Aí você aperta o botão, segura e recomeça. E aquele recomeço coloca tudo em ordem. E eu creio que Deus muitas vezes faz isso na vida do homem. Quando ele se perde em muitas questões, em algum momento Deus se apresenta e fala assim: eu quero dar um reset na sua vida. Não sei como você vai interpretar esse reset, mas a primeira grande interpretação é que Deus perdoa os seus pecados. Perdoar os pecados, ter os pecados perdoados, é um reset que Deus dá. Muitos são dirigidos pelo rancor, pela raiva. Eles se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, vão revivendo elas de contínuo em sua mente. E essas pessoas se fecham, se interiorizam na sua raiva, enquanto outras se explodem sobre outros. Ambas as reações são ruins e não trazem benefícios. O rancor sempre machuca mais a você do que a pessoa que trouxe esta ofensa. Enquanto aquele que te ofendeu provavelmente vai esquecer o insulto e segue a vida, você vai continuar preso, angustiado nessa dor, perpetuando o seu passado, e você vai ser seguro e dirigir todos os seus passos pelo rancor e pela raiva. E aqui está um alerta: o que passou, passou, nada poderá mudar o seu passado. Você vai apenas machucar a si mesmo com a sua amargura, e para o seu próprio bem, aprenda com o passado e afaste-se dele. A Bíblia diz que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte, dirigidos pelo rancor e pela raiva. O terceiro ponto, ele diz aqui, o autor Rick Warren: muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e talvez um crescimento em um lar extremamente severo, ou talvez, enfim, independente do que tenha causado a situação que provoca você esse medo, pessoas que são dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso, elas se comportam de maneira exageradamente cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação vigente. E o medo, ele vai se impor como um cárcere que o impedirá de tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitos são dirigidos pelo medo. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir se torna o único objetivo de vida. Um impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Mas esses pensamentos são falsos. Posses podem trazer felicidade, mas são temporárias. Uma vez que as coisas não se modificam, vão ficando entediados e passam a desejar novos modelos, coisas maiores, coisas melhores. E também é um mito a concepção de que quanto mais possuir, serei mais importante. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor é determinado por Deus. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. E é o quinto e último ponto para a gente fechar aqui esse parênteses
dessa mensagem. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores, amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Tem pessoas que são dirigidas pela pressão social, outros preocupados com o que poderiam pensar, outros seguem a multidão e acabam perdidos nelas. E ele finaliza dizendo assim, o autor do livro, me permita ainda ler isso: não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Existem outras influências que podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário, uma vida não realizada. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Nada pode compensar o prejuízo de você não conhecê-los. Nada pode compensar. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivo. Sem propósito, a vida ela se torna trivial, passageira, perde-se o sabor. A vida só ganha mais sentido e força quando eu entendo o meu propósito de vida. Sem um significado, a vida não tem esperança ou nem mesmo relevância. Existe lá na Bíblia um texto de Isaías que ele diz assim: eu tenho me afadigado sem qualquer propósito, eu tenho gastado minha força em vão e para nada. Jó disse também: meus dias são vazios e sem esperança, e eu estou detestando a vida e não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. E essa manhã eu quero falar sobre isso com você. Essa leitura longa, eu intencionalmente me preparei para que estivesse lendo, extraído desse livro, Vida com Propósito. Porque o maior propósito de Deus, o propósito de Deus é maior do que qualquer coisa que você possa ter na vida. E existem vazios que podem gritar dentro do homem e ele não consegue identificar, ele não consegue preencher e vai tentando preencher de muitas maneiras e ainda não alcança aquela satisfação plena de viver bem. Eu quero dizer para você que nem mesmo uma religião pode preencher esse vazio. Como assim, pastor? Me explica melhor. Só Deus pode preencher os vazios do coração do homem. A minha vida e a sua vida precisa ser dirigida pelos propósitos de Deus, e eu vou listar aqui apenas 2 propósitos. E deles se constrói toda a sua vida. O primeiro grande propósito: amar a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e forças. Tem um outro texto que diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E enfim, um texto que eu li, Filipenses capítulo 3, versículo 14, onde Paulo está dizendo que ele está construindo a vida dele, e o que ele já passou, o que ele já viveu, as experiências que ele já passou, construir um presente dele, e ele não olha para aquelas experiências mais, ele olha para a frente, porque ele está focado num propósito, e esse propósito, ele diz, é cumprir a vocação de Deus em Cristo Jesus. O primeiro grande propósito que todo ser humano precisa diz respeito a Deus, diz respeito a responder esse amor de Deus, diz respeito a você amar a Deus, diz respeito a você ter um relacionamento íntimo, profundo com Deus, a ponto de você ter experiências com Ele. Experiências, talvez, eu creio que ela me autorizaria de falar dessa experiência, o que ela contou na célula na terça-feira. Essa pessoa, ela disse que ela está lutando, hoje lutando bem menos, contra o ceticismo, contra uma falta de fé. E ela dizia claramente para alguns amigos, e dizia para mim também: pastor, eu não acredito em Deus, eu tenho dificuldade de crer num Deus que eu posso me relacionar, eu não vejo Ele, eu não consigo ver Ele dominando, governando minha vida. Era uma pessoa formada, doutorada, muito bem estudada, muito bem equipada, e de muitas conversas que eu tive com ela, algumas Deus trouxe para ela uma direção, porque eu falei para ela: fulano, você precisa, antes de mais nada, falar com Ele o que você quer dele, como você quer entender Ele, como você quer perceber Ele. Aquilo ficou armazenado dela em algum tempo.
E essa semana ela esteve conosco e ela contou essa experiência de que ela fez uma oração e falou com Deus. Eu vou repetir isso. Depois de alguns anos lutando para crer na existência de Deus, ela orou e falou com Deus. E ela dizendo isso para mim, eu achei, rindo por dentro, achando muito interessante. Puxa, depois eu falei com ela, olha, você orou, você viu o que você falou para mim? Você orou. Ela continuou rindo. E ela falou assim, se tu existes, eu preciso que tu me responda. Eu não quero barganhar contigo. Eu não queria que chegasse nesse ponto de pedir alguma coisa para ti. Mas eu vou te pedir. Eu preciso que tu abra as portas, me dê uma resposta nesse ponto. Isso foi numa noite. Aí ela leu um texto da Bíblia. Eu vou repetir. Alguém que não cria nada sobre Deus. Ela pegou a Bíblia e leu um texto bíblico. E o texto bíblico que ela leu, ela veio me perguntar, querendo saber a explicação. Ela falou, pastor, que significa Jesus lavar os pés dos seus discípulos? Aí eu expliquei para ela e ela foi dormir com aquela informação. O que significa Jesus lavar os pés dos discípulos? Quando ela acordou de manhã, aconteceu as duas evidências de Deus para a vida dela. A primeira, a mãe dela acordou ela e falou assim, minha filha, eu tive um sonho com você. Ela, mãe, o que você sonhou? Eu sonhei lavando seus pés. Bem que você podia aplaudir o Senhor agora por isso. A mãe dela poderia ter esse sonho em outros momentos. A mãe dela poderia sonhar, eu sonhei te dando banho. Eu sonhei lavando suas mãos, eu sonhei lavando tua cabeça. Mas lavando os pés, exatamente a pergunta, a dúvida que ela dormiu. Eu não tenho dúvida que ali Deus manifestou para ela. Se manifestou para ela. E logo a segunda coisa é que ela mandou um e-mail que dizia exatamente sobre a oração que ela tinha feito. E teve resposta dos 2 e-mails de instituições que é difícil responder. As 2 instituições responderam positivo para ela, estendendo as mãos e falando, vem cá, eu quero te conhecer e eu quero que você sim trabalhe conosco. Na manhã, depois da oração dela, ela orou essa noite e de manhã Deus respondeu em 2 grandes evidências. Eu queria que você sinalizasse sim, aplaudindo mais uma vez, porque eu não sei como você entende isso. Mas Deus, Ele não só existe, Deus, Ele nos ama. Deus não só nos ama, mas Deus tem interesse pela minha vida. Deus não só tem interesse pela nossa vida, mas Deus, Ele se esforça por cada um do ser humano. Eu não sei quantas vezes você experimentou algo parecido com essa menina que experimentou, mas todas as vezes que você experimenta algo desse porte, uma experiência de Deus, Deus manda uma mensagem, eu quero conduzir a sua vida, eu não quero que nenhuma outra coisa dirija a sua vida, senão eu mesmo dirijo a sua vida. Ei, eu digo para você, viver a vida dirigida por Deus é uma das vidas mais agraciadas que possa existir, enquanto você está nessa terra. Uma vida dirigida por Deus, uma vida em que você tem uma intimidade, que você ora, que você vê Deus falando com você, que você pode falar e Ele age, e Deus pode responder às suas orações. E eu quero desafiar você hoje, quem sabe, como fez essa menina, eu quero ouvir Deus falar nesse ponto, nesse assunto. Eu não sei qual assunto, mas talvez tenha um conflito na sua alma, e você há muito tempo, você está dizendo, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como lidar com essas coisas. O Criador sabe. Aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te gerou, Ele sabe. E sabe qual é o maior propósito de vida, de viver nesta vida? Viver para Deus, viver com Deus. Ter uma vida em que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Pai. O segundo grande propósito que eu quero mencionar aqui está em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. E diz assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O segundo grande propósito de Deus para
minha vida e para a sua vida, é que você viva em amor com o seu próximo. E talvez você vai me lembrar agora da segunda parte do mandamento que Jesus deixou. A primeira parte eu já mencionei: ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo mandamento é este: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não tem propósito maior na nossa vida do que você experimentar amor. Amor não amor divino, o amor humano. Não experimentar não é você só doar, é você receber também. Mas para você receber, você tem que doar. E esse texto que eu li demonstra aqui alguns valores de quem ama. Por exemplo, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. Perdoem-se mutuamente caso tenha queixa um contra outra pessoa. Nós somos seres afetivos, nós temos afetos, nós somos seres relacionais. Deus nos criou com essa identidade, uma identidade de viver juntos, de caminhar. Você já percebeu o quanto nós temos prazer de caminhar com pessoas, de ter amigos, como nós temos esta carência de ter gente perto de nós, de ter gente do nosso lado, gente que a gente compartilha. É bom sempre compartilhar. Faz parte da sua natureza. Deus te criou assim. Você quer viver uma vida que vale a pena viver? Uma vida com propósito? É esta aqui. Uma vida que Deus, Ele é o teu Senhor, em que te governa, em que fala do seu amor para Ele, do amor dEle para você. E uma vida em que você expressa amor ao próximo. Das demais coisas da vida, todas elas são boas e importantes, mas nenhuma delas toma o lugar dessas aqui. Coloque-as como prioridade na sua vida. E hoje, nessa manhã, responda essa pergunta para você mesmo. O que dirige a sua vida? O que hoje está determinando os seus passos? Listamos e falamos tantas coisas aqui do livro que eu mencionei do Rick Warren. Pode ser que há uma angústia, um coração fechado. Pode ser que seja um passado tribuloso. Pode ser marcas que ainda existem hoje no presente. Pode ser ofensas. Isso não pode, isso precisa encerrar. Isso não pode mais governar seus passos. Isso não pode mais limitar a sua caminhada. Quantas pessoas que têm um grande potencial para tantas coisas na vida se limitaram por vergonhas, por medos, por traumas. Deus quer libertar hoje, você diz. Deus quer colocar você numa posição tão diferente. Talvez você ainda não tenha vivido nessa plenitude da vida que devemos viver. A vida com propósito. Esse propósito é Deus governando você. Esse propósito é o amor dele e você interagindo a este amor. Faz toda a diferença. Orações como a dessa pessoa, orações simples. Deus, se tu existe, se tu me ama, eu não queria barganhar contigo. Eu não esqueço dessa palavra como ela usou, mas eu quero que tu me responda. Me responda, eu preciso disso aqui. E Deus respondeu. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa manhã. A nossa vida precisa ser dirigida por propósitos de Deus. Está na hora de você, nesse momento, agora, essa hora, de você fazer uma revista dentro de você. Faça uma revista, dê uma olhada, observe o que está de fato dirigindo você. Eu estou sendo dirigido e conduzido por isso aqui. E eu não consigo me livrar. É algo que me leva, que me conduz. Isso é uma prisão de alma. Deus quer te libertar hoje dela. Pastor, eu não consigo me ver sendo conduzido, dirigido, se não for por esse impulso carnal. Deus quer te libertar hoje disso. A primeira grande marca de alguém que é salvo em Cristo Jesus é a liberdade. Liberdade de vida, nada mais te prende. Sabe que é uma pessoa livre? É uma pessoa que toma decisões sérias. É uma pessoa que não é conduzida por impulso. É uma pessoa que no pecado não domina mais. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você e vou conduzi-lo nessa oração.
Mas nessa oração, enquanto eu estiver orando, e se você quer falar algo com Deus muito pontual, muito direto, esse é o momento. Esse é o momento. Quem sabe de tudo que eu falei, nada alcançou ainda você. Você fala assim, não, pastor, eu me sinto de fato sendo dirigido, não por uma culpa, não por uma raiva, não por um rancor. Nada do que foi falado. Mas eu também não consigo me ver em movimento. Porque ser dirigido por propósito de Deus é você estar em movimento. E a sua vida parece que paralisou. E você talvez esteja dizendo, paralisou, e você diz os motivos. Eu estou mais devagar por isso. Mas no fundo da sua alma, lá dentro, quando você vai dormir, quando você põe sua cabeça no travesseiro, você sabe que a sua vida parou. Porque você não tem respostas de questões mais profundas que você não compartilhou e não compartilha com ninguém. Deus vê, Deus conhece, Deus enxerga, Deus te enxerga como ninguém. Deus enxerga esses emaranhados dentro de você, essas confusões dentro de você, tanta confusão. A vida é tão simples de viver. Eu listei 2 básicos objetivos. Talvez você pensou assim, poxa, eu pensava que era algo bem maior. Não. Tem a ver com Deus e com o próximo, é só isso. Mas é só isso, pastor? Apesar de aparentemente ser uma compreensão simples, ao mesmo tempo, ela precisa desse governo de Deus. Hoje, nessa manhã, é a hora de você sinalizar para o Pai algo. Você precisa sinalizar para Deus hoje, nessa manhã. Faça como essa jovem. Preciso de um sinal teu, da tua existência e do teu amor pela minha vida. Ele vai te dar. Quem sabe essa mensagem já é uma resposta. Quem sabe esta pregação, ela está clareando alguma coisa dentro de você. E o meu esforço para essa pregação, minha intenção aqui, é simplesmente conduzir você ao Pai, nada mais. Não tenho mais nenhuma outra intenção, só conduzir você ao Pai. Você vai sair daqui, você vai passar seus dias, suas semanas, seus meses. Quem sabe esse ano pode ser diferente, porque hoje, nessa manhã, provocou em você uma reflexão profunda. O que eu estou fazendo nessa vida? Quem sabe você já fez essa pergunta, mas ainda não tem a resposta. Você nasceu e você está vivo, porque é um propósito de Deus, e tem a ver não com você, mas com o Criador. Todas as respostas que você buscou, estava tudo em torno de você. A resposta principal está no Criador, no Deus Pai, um Deus que te ama, que te quer bem. Talvez a sua imagem sobre Deus foi afetada, porque você não consegue ver Deus como um pai. Você vê um Deus bem distante, um Deus das religiões, um Deus até que criou o universo. Você tem um respeito tremendo por Ele, e você diz, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas Deus não quer que você apenas creia que Ele existe. Deus quer ser teu pai, teu cuidador. Deus quer expressar amor para você. Eu me lembro quando eu me apaixonei pela primeira vez com a Soninha, 2001, faz um tempinho. Você é apaixonado, você quer fazer tudo, você quer fazer loucuras. Ainda sou apaixonado por ela, mas aquele primeiro encontro, sabe, que você se desarma, você parece uma criança. Você se torna uma pessoa infantil. Você está dominado por uma paixão. Vai amadurecendo depois, se torna um amor, se torna algo mais gostoso, mais prazeroso. Mas de vez em quando você tem que dar uma manutenção, jogar uma pitada de paixão. Mas eu quero trazer essa reflexão do primeiro momento, aquele primeiro encontro. Eu vou dizer para você como é. Estou de olho fechado vendo aqui ela sorrindo para mim. O primeiro sorriso dela me cativou. Falei, uau, que sorriso, cara. Aí depois você dá uma olhada mais, aí você sente aí você vai investir. Essa química humana
Deus que colocou em mim, Deus que colocou em você. É esta química aí, que eu acabei de falar, que Deus quer ter com você. Um amor, uma paixão, um apego, uma entrega, uma aliança, um pacto. Você vai se tornar indesistível. Não vou desistir de Deus, custe o que custar. Vou estar tão apegado a Ele. Eu vou andar com Ele. Eu quero viver os próximos dias da minha vida com Ele. Vai valer a pena. Sabe, eu vou começar o dia sorrindo para o céu. Eu não sei cantar música, mas eu vou cantar alguma coisa. Dizer: Deus, estou aqui de novo. É esse sentimento que eu quero trazer à tona agora, para você orar comigo e dizer: Deus, seja o meu Pai. Seja o meu Pai, ganhe espaço na minha alma, toma conta de mim. Eu quero me esvaziar, eu quero que seja desconstruído, eu quero me desmoronar e me refaça segundo o modelo que tu tens no coração, do teu amor. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor, que amor. O amor que deu o melhor que tinha no céu. Ele deu o filho dele, ele deu o que tinha de melhor, olhando para a humanidade. Ele olhou para o futuro, ele olhou para frente, ele olhou e disse: o Weber vai nascer, e o Weber, eu tenho um desejo, eu tenho um interesse por ele. Ei, você não é fruto do acaso. Quando você nasceu, Deus já pensava em você. A sua infância, as interações que você teve na vida, Deus estava lá, Deus estava presente. Deus te cerca já há algum tempo, e nesta manhã há uma mensagem dos céus para você. Não é uma mensagem religiosa, não é uma mensagem construída na emoção, é do céu. Ele quer você. E se você hoje dizer: sim, eu quero Deus, eu quero esse relacionamento passional, sentimental, envolvente, eu quero isso, eu quero essa paixão com Deus, como é que eu faço? Você aí onde você está, diga sim para Ele. Você não vem dizer para mim não, diga para Ele. Diga agora: sim, Deus, eu quero a Ti. E talvez você seja mais ousado como essa menina e diga: eu quero algo mais pontual. Pode dizer. Eu sei que Ele vai ministrar na sua vida. Ele me acordou nessa manhã e foi tão impactante quando Ele derramou no meu coração essa mensagem. Eu não sabia o que ia pregar. Era 4 horas da manhã, eu não coloquei relógio para despertar, mas despertei, acordei meio zonzo, olhando para o relógio, eram 4 horas ainda, e vi um sussurro do céu, e uma pergunta que impactou meu coração. A pergunta era essa: o que dirige a sua vida, Heber? E eu levantei de joelho e falei: Senhor, o que dirige a minha vida? Eu não quero ser dirigido por sentimentos, eu não quero ser dirigido por desejos humanos, por ambições humanas. Eu quero ser dirigido e conduzido por um amor, por um propósito. É um amor de Deus. Então Ele veio construindo essa mensagem dentro de mim, que estou transmitindo a você. Quando Deus falou comigo, Ele estava pensando em mim, mas estava pensando em você também. Continue com seus olhos fechados, que agora sim eu quero orar por você. Agora sim, nesse momento. Amado Deus e Pai, eu oro, Senhor, eu oro. Nós oramos. Nesse momento não está envolvido só meu intelecto, está envolvido as minhas emoções. Nesse momento não está envolvido só as minhas emoções, mas meus relacionamentos. As pessoas que eu amo estão aqui. E todos agora que estão aqui presentes, estamos envolvidos nesse pensamento, num Deus que me ama. Um amor que, como disse o apóstolo Paulo, é tão profundo, é tão extenso, não dá para calcular, nem comparar. Nada é incomparável, nada se compara ao teu amor, Deus. Esse amor seja manifesto hoje, Senhor. Esse amor seja manifesto nessa manhã. Esse amor seja alcance, Senhor, nessa hora. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa, Senhor. Sabe se conectar com cada um de nós. Tu sabe nos alcançar. Tu sabe nos atingir. Tu
sabe alcançar meu coração quando ele está cansado, desacreditado. Tu sabe alcançar o nosso ser quando ele está pesado. Tu sabe alcançar o nosso ser quando ele é cheio de desconfianças. Tu sabe nos alcançar sim. Tu chega com mansidão. Tu não chega se impondo. Tu chega com amor. Tua palavra nos ensina que tu és amor. Deus é amor. Não diz Deus tem amor. Deus é amor. A tua essência é amor. Transmita agora em cada coração esse amor, Senhor. O dia de hoje, esta manhã, é um dia que tu estás mandando essa mensagem. O que dirige a nossa vida? Eu quero sair daqui refletindo mais um pouco sobre isso, Senhor. Eu quero finalizar amanhã de domingo e este domingo finalizando pensando: o que dirige a minha vida? O que hoje governa os meus passos? É uma tristeza profunda? É uma depressão? São causas não resolvidas? São causas do passado não resolvidas? Estou falando muito do passado porque ele influencia demais o meu comportamento presente. O que dirige os meus passos? O que me motiva eu ir trabalhar amanhã, levantar? Hoje eu vou levantar, eu quero acordar, eu quero fazer isso aqui. O que dirige meus passos? Que manhã de reflexão, Pai. Eu quero ser dirigido por propósito. É a nossa oração nessa manhã.